Você conhece a famosa história do Titanic? Bom, ela é bem conhecida em todo o mundo. Um navio tão grande que não havia outro igual a ele. Era considerado tão resistente que algumas pessoas afirmavam que nem Deus poderia afundá-lo. Sua primeira e única viagem foi programada para levar os passageiros de Southampton para Nova York em 1912. Ninguém imaginava a desgraça que ia acontecer quando o navio encontrasse com um iceberg gigante. Enquanto a história da tragédia do infortunato transatlântico ocupa as manchetes, há também outros tipos de histórias de fantasmas que iremos contar aqui na saga Titanic e seus fantasmas. De 2.200 pessoas, somente 705 sobreviveram e aproximadamente 1.495 pessoas faleceram na tragédia. Algumas pessoas afirmam que John Morgan, dono da White Star Line, empresa que financiou a construção do Titanic, ficou tão impressionado com uma novela de ficção, A Destruição de Titã, que decidiu recriar a tragédia. O livro foi escrito 17 anos antes da catástrofe tão conhecida. Eu já falei desse livro aqui em outro vídeo do Titanic. O card está aparecendo aqui em cima na tela de vocês. Mas espere, ainda tem mais. Existem várias outras similaridades entre o Titanic e o Titã além do próprio nome. Como, por exemplo, o fato de que o livro é sobre um transatlântico que bate contra um iceberg, causando o afundamento e a morte de milhares de pessoas devido à falta de botes salva-vidas. Os navios são incrivelmente parecidos no peso, na capacidade e no design. Será coincidência? Após 60 anos da tragédia do Titanic, exatamente em 15 de abril de 1972, um telegrafista a bordo de um navio americano, Theodore Roosevelt, recebeu uma mensagem de SOS. O remetente era, por incrível que pareça, era do Titanic. Apesar da má qualidade da mensagem, o rapaz avisou ao capitão sobre ela. A resposta o deixou chocado. Eles não alterariam o curso planejado. Após chegarem ao seu destino, as autoridades americanas afirmaram que tudo havia sido um erro e que a mensagem não existia. Tudo era tão esquisito para o telegrafista que ele decidiu perguntar sobre o que havia acontecido. A mensagem do SOS Titanic havia sido recebida em várias ocasiões. Eu vou lhe falar as datas agora. Exatamente a cada 6 anos. Em 1924, em 1930, 1936, 1942, 1948, 1954, 1960, 1966 e o último, que foi em 1972, o ano em que o telegrafista recebeu a última mensagem. Na Noruega, 2 aparições aconteceram. A primeira foi em setembro de 1990, quando um navio resgatou uma jovem mulher de um iceberg. Quando ela foi interrogada, ela perguntou sobre os outros passageiros do Titanic e informou que seu nome era Wayne Coates. Quando eles chegaram a Oslo, a polícia investigou e eles encontraram o nome dela na lista de passageiros.
A mulher vestia roupas do início do século XX. A segunda aparição aconteceu em 1991. Outro navio encontrou um senhor vestido o uniforme da empresa do Titanic. A coisa mais surpreendente foi que quando eles chegaram ao continente, algumas provas de suas impressões digitais confirmaram que ele era o capitão Edward John Smith, que supostamente morreu em 1912 no Titanic. Estas descobertas são apavorantes, se verdadeiras ou falsas. Há dúvidas sobre as aparições e sobre as mensagens fantasmas podem apavorar qualquer um. Uma semana após o naufrágio, o navio Mackenzie chegou ao cenário do desastre com o objetivo de recuperar os restos mortais dos falecidos, mas só foram encontrados 333 corpos na área e metade deles foram atiradas novamente ao mar, envolto em uma lona e com pesos de ferro, já que seus estados de decomposição avançado os havia deixado irreconhecíveis. O restante dos cadáveres foi enterrado na província de Nova Escócia, no Canadá. 209 corpos ficaram temporariamente no Funeral Parlour em Halifax, em Nova Escócia. Estima-se que dos quase 1.200 corpos perdidos, muitos ficaram flutuando na superfície e se desentregaram rapidamente em consequência do clima e da fauna. Outros teriam caído até o fundo do mar, onde as correntes e os animais carniceiros teriam acelerado o processo de decomposição. Em 1985, os restos do navio colossal foram descobertos em uma profundidade de quase 4 quilômetros da superfície marítima. Os que desceram até os destroços afirmam que, entre os escombros, não havia nenhum cadáver humano. O cemitério de Fairview, localizado em Halifax, Nova Escócia, Canadá, é um cemitério conhecido no mundo por ser o local onde possui mais vítimas enterradas do naufrágio do RMS Titanic. 121 vítimas do Titanic estão enterrados em Fairview, mais do que qualquer outro cemitério do mundo. A maioria deles são identificadas com pequenas lápides de granízeo cinza, tendo o nome e a data da morte. Algumas famílias construíram lápides maiores, com mais inscrições. Os ocupantes de um terço dos túmulos, no entanto, nunca foram identificados, e seus marcadores contêm apenas a data da morte e o número do corpo. No local, foi definido 3 longas filas de sepultamento em curvas suavemente seguindo os contornos do terreno inclinado. Por coincidência, a forma curva sugere o contorno de uma proa de um navio.
uma sepultura marcada como J. Johnson, ganhou fama após o lançamento do filme Titanic em 1997, uma vez que o nome do Leonardo DiCaprio, personagem do filme, era Jack Dawson. A sepultura, na verdade, pertence a Joseph Dawson, um irlandês que trabalhava na sala de caldeira do Titanic e como aparador de carvão. As outras 29 vítimas do Titanic estão enterradas em outros lugares de Halifax, 19 no cemitério católico de Monte das Oliveiras e 10 no cemitério Barão Rush. A antiga funerária é agora o restaurante Five Fishermen, e a rondana original, usada para içar os cadáveres do Titanic para o nível superior do prédio, ainda está pendurada no teto da adega dos vinhos. Hoje, acontecimentos bizarros, como vidros a voar das prateleiras e talheres a cair no chão quando ninguém está por perto, são ocorrências comuns no restaurante. O gerente Gary McDonald disse sobre os fantasmas do edifício, abre aspas, não é possível ignorar os fantasmas. Deve reconhecê-los ou eles vão se fazer presentes, fecha aspas. Muitos dos funcionários do Five Fishermen estão tão acostumados com as ocorrências estranhas que nem sequer piscaram quando um vidro voou de uma prateleira sem ninguém por perto, ou quando os talheres em uma mesa se deslocaram e caíram no chão sozinhos. Há muitas pias neste prédio, e com tantas pias, vem muitas torneiras. Torneiras que gostam de ligar e desligar sem ajuda humana. Um servidor relatou uma história sobre estar à tarde da noite e ele tinha certeza de que ele era o único que restava na sala de jantar. Enquanto verificava as luzes perto do bar das saladas, ouviu alguém passar pelas portas de vai e vem que levavam à cozinha. Ele virou-se rapidamente, o suficiente para ver as portas se fecharem, mas, depois de uma inspeção mais detalhada, ele não encontrou outra presença humana. Outra garçonete fala de estar à tarde da noite. Quando ela se aproxima da grande escada que leva até a base da mesa do maître, ela vê uma aparição cinzenta. Uma massa de neblina descendo a escada. Ela preferiu não se demorar. Muitos membros da equipe podem relatar a você a sensação de passar por bolsões de ar frio nas noites mais quentes, ou a sensação de como é ter um espírito se movendo atrás de você. Também não é incomum ouvir vozes, especialmente seu nome sendo sussurrado ou até mesmo chamado quando não há mais ninguém por perto. No meio de uma noite movimentada, um servidor estava usando a máquina de cartão de crédito quando sentiu um tapinha no ombro. Tentando terminar o que estava fazendo antes de se virar para responder, sentiu um segundo toque. Ele se virou impaciente para não encontrar ninguém lá. Atrás do bar de saladas, o Five Fishermen tem uma sala privada, comumente chamada de PR pelos funcionários que trabalham lá. Uma noite, depois que todos os clientes saíram, um garçom passou pelo PR e ouviu duas pessoas discutindo. As vozes de um homem e de uma mulher que ele diz. Quando ele foi investigar a comoção, as vozes pararam. Os aposentos do capitão estavam vazios. Em outra ocasião, um servidor, o último do prédio, estava trancando as portas e apagando as luzes.
Quando ela se aproximou do PR, ela notou alguém entrar. Aliviada por não ter trancado o único cliente restante no prédio durante a noite, ela entrou no Captain's Quarters e checou completamente, mas achou o quarto vazio. Que estranho, considerando que a entrada é a única saída. Um dia, no meio do verão, numa tarde ensolarada, coube a esse jovem determinado a tarefa de montar o buffet de saladas. Ele chegaria às 3 da tarde. Os itens do bar de salada foram trazidos do andar de cima em 4 grandes bandejas, através das portas de balanço em torno do bar para a área de bar de saladas. Em um de seus passes, ele ouviu um barulho alto, mas, porque suas mãos estavam cheias, ele não podia fazer nada sobre isso. Ao retornar para o próximo carregamento, ele decidiu investigar o barulho que ouvira. Quando ele olhou ao redor do canto do bar, ele encontrou várias peças de um cinzeiro no chão. Ele se abaixou para recuperar os pedaços e, quando se levantou, estava olhando diretamente para um espelho. E no espelho, pôde ver o reflexo de um velho, afastando-se dele pelo corredor. Ele era alto, com longos cabelos grisalhos, e usava o longo casaco preto que parecia ser de outro tempo. Assustado, pois ele tinha certeza de que ele era a única pessoa no restaurante, quando ele se virou para o espelho, a imagem havia desaparecido. Pensando que seus olhos estavam pegando uma peça nele, o jovem, corajoso, encolheu os ombros e retornou aos seus deveres. Vários anos depois, o gerente assistente estava conversando com um cliente ao telefone na estação em frente ao bar de saladas. Mais uma vez, era 3 da tarde e ele era o único na sala de jantar. Em um ponto, ele viu um homem idoso parado no patamar abaixo. Assustado, ele perguntou: "Desculpe-me, senhor. Está tudo bem com você?" Depois que ele terminou a conversa, ele foi ver como ele poderia ajudar este cavalheiro, mas não conseguiu encontrá-lo em qualquer lugar. Ele não estava no patamar e não estava no foyer abaixo. Ele checou as portas e elas estavam trancadas para que ninguém pudesse entrar. Mais tarde, naquela noite, ele descreveu essa estranha experiência para alguns de seus colegas funcionários, um dos quais era o mesmo jovem que estava preparando a salada no bar vários anos antes. Era tarde da noite, quando outro servidor estava terminando sua sessão, ansiosa para ir para casa. De repente, ela ouviu um barulho vindo de trás dela. Quando ela olhou em volta, não conseguiu determinar de onde vinha. Então, retornou ao trabalho. Novamente, ela ouviu a batida. Dessa vez, ela supôs que estava vindo da janela do outro lado da sala. Como o restaurante é alto no segundo andar, ela achou isso muito estranho e um pouco desconcertante. Ela foi investigar e, quando se aproximou da janela, viu uma sombra cinzenta pairando no ar de fora da janela. Ela hesitou, mas acabou ganhando coragem para continuar em frente. Quando ela chegou ao vidro, a imagem sumiu. A maioria dessas ocorrências parece acontecer antes do restaurante abrir ou depois de fechar, quando há poucas pessoas. Mas nem sempre. Esta história final aconteceu no meio de uma noite movimentada. Uma anfitriã estava no processo de mostrar um jovem casal à sua mesa, quando ela parou no bar de saladas para explicar suas ofertas.
De repente, ela sentiu um roçar áspero contra o lado do seu rosto, mas quando olhou ao redor, não conseguiu detectar nenhum motivo para isso. Ela terminou de sentar o casal e, ao voltar para a banca de recepcionista, o maître perguntou: "O que aconteceu com seu rosto?" Havia uma marca de mão vermelha em sua bochecha, como se tivesse sido esbofeteada. Mas se você perguntar a ela, não foi nada violento. De fato, as palhaçadas que ocorreram no Five Fisherman Restaurant parecem ser apenas isso, travesso, talvez incapaz de ignorar, mas no final inofensivo. Muito obrigada pela sua presença. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se for novo por aqui, inscreva-se no nosso canal e assine o sino das notificações. Comente qual a sua cidade. Também aceitamos sugestões de vídeos. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, se torne membro ou dê um valeu. Também compartilhando os vídeos com seus amigos nos ajuda a alcançar mais pessoas. Desde já agradeço e até o próximo vídeo. Tchau, curiosos!